Pegue o santo livro, abra comigo no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, você que está com a sua Bíblia aí. Você que ainda não baixou a sua Bíblia no aplicativo, não é? Não baixou aí no seu smartphone. Faz isso, querido, né? Tem a Bíblia aí na palma da sua mão o tempo todo, tá bom? Agora todo mundo comigo aqui, ó. Todo mundo aqui. Eu vou pedir a sua atenção, olha aqui na minha direção. Eu vou pedir a sua atenção, no máximo 30 minutos. Espero não precisar desses 30 minutos, mas eu quero a sua total atenção. Eu posso fazer um combinado com você? Posso? Que você vai agora prestar atenção, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra do Senhor. Quantos querem crescer na fé aqui nessa noite? Então, é por meio da palavra. Nós vamos ouvir, vamos aprender da palavra. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai ter paz. Você vai ter paz no seu coração, você vai ter paz na sua alma. Amém? Você vai declarar comigo, nós vamos ler o capítulo de número 2 do Evangelho segundo Marcos. Mas antes, diga comigo assim: eu sou, toda a igreja bem forte, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Diga: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Diga: sobre a tua palavra, nessa noite, eu vou lançar a minha rede, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E o povo de Deus diz amém. Diz o texto sagrado, eu vou usar a versão que eu uso, é a Nova Versão Internacional. Ela muda um pouquinho da NTLH, a nova tradução da linguagem hoje, mas o sentido é um só, tá bom? Você pode acompanhar aí pela sua Bíblia, tá bom? Pode sentado mesmo, mas em reverência. Eu quero que você preste muita atenção. Bem-aventurado, feliz é aquela pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Então vamos pensar na palavra de Deus agora. Vamos estar dando atenção para a palavra. Diz o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, diz assim: olha, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Diga comigo, ouviu falar que Jesus estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, aleluia, igual aqui nessa noite, ó, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por, vocês estão comigo? Carregado por quatro deles carregando um paralítico, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Preste atenção, porque eu quero, a partir desse verso aqui, eu quero extrair desse versículo que eu vou ler com você o sentido daquilo que eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Amém? Então aqui, ó, preste atenção nesse versículo 5, diz assim o texto sagrado: Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que você saiba que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. E o povo de Deus diz amém? Amém. Queridos, eu quero ser muito breve com você nessa noite, e eu quero, a partir do verso 5,
que eu disse para vocês, eu quero extrair aqui uma verdade poderosa que vai fazer com que eu, você, olha aqui para mim, olha na minha direção, eu, você, nós, todos nós que estamos aqui, não saiamos desse lugar da mesma maneira que nós chegamos. Amém? Quem aqui deseja sair daqui diferente, sair daqui abençoado, sair daqui renovado, sair daqui fortalecido, sair daqui direcionado pelo Senhor? E eu creio que é isso que Deus tem para você, não é? Nós nunca entramos na presença de Deus, estamos na presença do Senhor e saímos da presença dEle de forma, da mesma maneira que nós chegamos, voltamos da mesma maneira que nós entramos. Pelo contrário, Deus tem algo para fazer na minha, na sua, nas nossas vidas, nesse lugar, nessa noite. É interessante, e eu quero destacar aqui, nessa história, no texto que nós lemos, que Jesus, como sempre, onde Jesus estava, havia uma multidão que o cercava. Isso é ponto pacífico, onde Jesus estava, tinha uma multidão que o cercava. A Bíblia diz que a multidão se aglomerava, todo lugar que Jesus ia, a multidão se aglomerava em torno dele, em volta dele, e não foi diferente. Mais uma vez ali em Cafarnaum, interessante que Jesus foi numa casa, sabe, queridos? A igreja começa, é na minha casa e na sua casa, amém? Eu vou repetir porque aqui está um princípio muito forte, muito poderoso. A igreja começa na nossa casa, sabe? Eu tenho falado e alertado lá na nossa comunidade, tenho falado, irmãos, existe um equívoco sobre a igreja. O que é ser igreja? O que é ser igreja? Muitos pensam que ser igreja é esse lugar aqui, que é tão lindo. Olha o que Deus fez, olha o que Deus fez. Quando o pastor Pablo, ele estava falando, né, do primeiro lugar, que quando começou a igreja aqui em Nova Andradina, eu me lembro bem, a gente passava, era um lugar tão pequenininho, um chão assim de vermelhão, lembra daquele vermelhão? Não é? Era assim, agora a gente pode dizer, era feio demais. Agora a gente pode dizer, era muito feio, mas ali estava um embrião, ali estava começando algo, sabe? E Deus se agradou. Deus se agradou do coração do pastor Pablo, Deus se agradou do coração dessa igreja, e a partir dali eu fiquei contando, sabe? Eu falei assim, de lá eles mudaram para um salão aqui perto, aqui pertinho, aqui eu não sei, aqui perto, aqui para trás, aqui, não é? Aí depois daqui mudaram para um ali, não é? E depois daquele ali mudaram para um lá, e depois desse lá, olha onde vocês estão. Digam glória a Deus. Deus é bom? Fala sempre bom. Eu vou falar, Deus é bom, vocês vão falar sempre bom. Deus é bom? Sempre bom. Então lembra alguém perto de você, diga assim, Deus é sempre bom, meu irmão. Olha que coisa linda, não é? Só que eu preciso esclarecer você, porque todos nós temos uma herança que a gente traz da igreja romana, e a gente aprendeu, mas aprendeu de maneira equivocada, que igreja é esse espaço, que igreja é o lugar. Não, igreja não é o lugar. Igreja é o povo que se reúne naquele lugar. Nós somos a igreja. Amém? Diga comigo, nós somos a igreja. Então, nós que estamos aqui nessa noite, somos a igreja do Senhor reunida nesse lugar. É a igreja do Senhor. E quando a gente entende isso, nós entendemos que igreja é muito mais do que muitas vezes a gente fala, vou na igreja. Não, querido, nós somos a igreja. Nós somos a igreja na segunda, nós somos a igreja na terça, nós somos a igreja na quarta, nós somos a igreja na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, não é? Normalmente, o que a igreja faz? No domingo a igreja, ela se reúne, né? Diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, se não me engano, versículo 25, diz lá, não pode deixar de congregar, não pode deixar de se reunir, tem que se reunir, tem que estar junto. Então a igreja no domingo, normalmente no domingo, isso não, essa ordem não altera, né? Algumas outro dia, mas no domingo a igreja se reúne, porque a igreja somos nós, mas a igreja não começa aqui. A igreja celebra aqui, a gente vem para cá para celebrar o que Jesus fez, celebrar o que Jesus está fazendo e pela fé, celebrar o que Ele vai fazer ainda, porque Ele vai fazer grandes coisas, amém? Ele vai fazer, Ele diz, clama a mim, não é? Ele disse para o profeta Jeremias lá, ó, clama a mim e eu te responderei, e eu te mostrarei coisas grandes que você ainda não sabe. Então Deus vai fazer, então a igreja vem para cá para celebrar, mas deixa eu te contar uma coisa. A igreja tem que começar lá dentro da sua casa. Jesus, se você examinar as escrituras, você vai encontrar esse princípio, não é? Muitas vezes Jesus se reunia nos lares, Jesus se reunia nas casas. Ali era uma extensão dessa igreja, ali era a igreja que estava ali se manifestando. E nós vemos isso aqui porque uma multidão
uma multidão se reuniu naquela casa lá em Cafarnaum, não é? E foi para lá, e aquilo espalhou, as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava lá, e logo a notícia chegou para alguns homens que tinham um amigo moribundo, um amigo muito doente, um paralítico. Sabe, queridos, se você, se eu, se nós temos um amigo, se você tem um amigo, alguém que você tem uma estima por ele, você tem um carinho por ele, e essa pessoa, ela está passando por qualquer crise, qualquer dificuldade, qualquer dilema na sua vida, se você é amigo dessa pessoa, e você tem ouvido falar de Jesus, se tem chego a você a mensagem de Cristo no seu coração, na sua mente, você não vai guardar isso só para você, não vai guardar isso só para você, amém? De jeito nenhum. Olha o que esses amigos fizeram. Eles poderiam ter sido egoístas e falar assim: vamos lá ouvir o que Jesus tem para falar, vamos lá participar dessa reunião com Jesus, é Jesus que está lá naquela casa. Mas a Bíblia diz que esses amigos, eles se lembraram que eles tinham um amigo que estava muito doente, um amigo que era paralítico, e que ele não podia ir lá, porque a paralisia, ela o confinava, a paralisia o prendia a uma situação que o impedia de ir aonde Jesus estava. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que você seja muito sincero. Você conhece alguém que talvez ele não tenha paralisia das pernas, do corpo, ele não seja paraplégico, nem tetraplégico, não é? Mas ele tem algum tipo de paralisia, algo que o impede de estar na presença de Deus. Quem conhece alguém assim aqui? Você tem algum amigo que o impede, um impedimento, uma coisa que o impede de vir, de buscar a Deus, de estar onde Jesus está? Onde que Jesus estava? Lá numa casa. Jesus estava, e diz que Jesus estava pregando a palavra naquela casa, só que aquele paralítico por ele mesmo, olha aqui, por si só, ele não conseguia. Então, aqueles amigos o levaram até onde Jesus estava. Eu vou repetir a pergunta. Todo mundo está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então vou repetir a pergunta. Quem conhece alguém que sofre de alguma paralisia emocional, espiritual, pode ser física também, alguma enfermidade, alguma doença, um problema no contexto familiar, alguma coisa que o paralisou, o paralisa, preste atenção, e o impede de estar onde Jesus está? Quem conhece alguém assim? Melhorou um pouco. Eu acredito que talvez você não esteja entendendo muito bem a minha pergunta, porque todos nós conhecemos alguém que de alguma forma essa pessoa está paralisada pela vida, paralisada pelas circunstâncias, e essa pessoa por si só, sozinha, às vezes existe uma paralisia, eu lido com essa paralisia muitas vezes, que é uma paralisia racional. Tem pessoas que elas têm um bloqueio na mente delas, ela está paralisada, psicologicamente, mentalmente paralisada. Ela diz: de jeito nenhum, eu não quero isso não, eu não preciso disso, eu não preciso dessas coisas, não é? É uma paralisia que ela tem na cabeça dela, na mente dela. Ela precisa, como diz o apóstolo Paulo escreveu, né? O Deus deste século cegou o entendimento. Ela está cega, ela não enxerga o quanto ela carece, o quanto ela precisa de Jesus. Ela está paralisada. E sozinha, olha na minha direção por favor, deixa eu falar com você. Sozinha ela não vai vir aqui, sozinha ela não vai, ela não consegue. É preciso que um amigo. É interessante que esses 4 amigos, eles fizeram um conluio, eles fizeram ali, sabe, um trato, eles se juntaram, porque é melhor, a Bíblia diz que é melhor quando você vai em 2 do que 1, não é isso que o sábio fala lá no livro de Eclesiastes? É melhor ser 2, agora imagina 4, o interessante, olha aqui, é que aquele paralítico, ele foi carregado até a presença de Jesus, não é? Aqueles tempos, aqueles dias eram diferentes dos dias atuais. Talvez você esteja pensando com a mente, né, da nossa contemporaneidade, pensando nos dias atuais, não é? Não,
Hoje tem uma cadeira de roda. Hoje as ruas, né? Existe lá na nossa cidade, eu não sei aqui em Nova Andradina, mas na nossa cidade existe uma briga por acessibilidade. Tem esse negócio aqui também? Acessibilidade. Tudo que você vai fazer, você tem que, olha, dá um trabalho. Esses tempos mesmo, nós mudamos o salão da igreja, também mudamos, né? E aí fomos para o lugar, nós tivemos que fazer um banheiro que atendesse as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. Queridos, sem brincadeira, esse banheiro, ele a antiga casa que eu morava, ele é maior do que praticamente o quarto da minha filha, de tão grande que ele é, porque ele tem que ter um espaço assim, ele tem que, para poder fazer uma manobra lá dentro, ele é enorme. Tivemos que construir esse banheiro lá. Então, não pense com a mente de hoje, acessibilidade, não é? Com tudo que a modernidade ela acaba concedendo, né? Uma cadeira elétrica. Não tinha nada disso. Pelo contrário, aquele homem, ele vivia preso, confinado a uma cama, melhor dizendo, uma maca. E era muito rústica. Não era como as macas de hoje, não. Uma maca rústica. E aí, esses amigos foram até ele, pegaram essa maca. 4 amigos, eu fico imaginando. Você consegue imaginar comigo? Você consegue deixar a tua mente, tua imaginação agora, né? Ela viajar? Olha aqui para mim, né? Eu falei para você, poucos minutos, mas eu quero atenção total. Não converse com quem está do teu lado. Eu quero que você preste atenção aqui e receba tudo que Deus tem para você. Amém? Amém? Então presta atenção. 4 amigos. Eu fico imaginando, um em cada canto daquela maca, pegando aquela maca e vindo trazendo aquele paralítico, aquele homem, pelas ruas esburacadas, aquelas ruas que não eram pavimentadas, não tinha calçada, não tinha asfalto, não tinha nada, não é? Eles vêm trazendo aquele amigo, sabe por quê? Porque eles queriam que aquele amigo, ele provasse de Jesus na vida dele. Eles queriam que ele também experimentasse de Jesus na vida dele. Deixa eu te perguntar outra pergunta, eu perguntei uma agora há pouco, não sei se você entendeu muito bem, mas agora eu quero te perguntar, quem aqui deseja de todo o seu coração que outras pessoas, que amigos, conhecidos, familiares, quem sabe você está aqui, teu pai não está aqui, quem sabe você está aqui, tua mãe não está aqui, quem sabe você está aqui, o teu filho não está aqui, quem sabe alguém muito querido, alguém por quem você tem grande carinho, essa pessoa não está aqui. Onde que está essa pessoa? Onde que ela está? Eu penso, preste atenção nisso, que talvez ela esteja paralisada. Eu penso que talvez ela por si mesma, olha aqui, eu penso que ela por si mesma, ela não vai conseguir vir. Ela não vai conseguir vir. E é preciso que um amigo, talvez alguém fez isso por você. Quem aqui, deixa eu fazer outra pergunta. Quem aqui, um amigo, alguém se aproximou de você, convidou você para fazer um curso do Hombridade, convidou você para fazer uma Mulher Única, convidou você para fazer um Casados para Sempre, convidou você para participar de uma rede de homens que acontece uma vez por mês aqui, ou uma rede de mulheres. Quem aqui, um amigo fez isso por você? Só levanta a mão para eu ver. Olha aí, alguém fez isso por você. Sabe, a tônica do que eu quero falar contigo nessa noite é: vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Seja um amigo de verdade. Um amigo de verdade deseja que aquela pessoa se aproxime de Jesus. E presta atenção, ela não vai medir esforços. Se você está medindo esforços, é preciso andar um pouco mais. Andar 1 milha a mais, como Jesus disse. Anda 1 milha a mais, se esforça um pouco mais, faça algo a mais. Faça algo a mais. Aqueles homens carregaram aquele paralítico, só que preste atenção, o incrível é que quando eles chegaram na casa, eles perceberam que não tinha como eles entrarem. A casa estava lotada, sabe? Essa igreja aqui, ela vai lotar. Em breve, vocês vão ter que fazer mais um culto, pastor Pablo. Não dá para reunir tudo num culto só, uma celebração só. Vamos fazer 2 celebrações? Vamos. Mas mesmo assim, a casa vai lotar. A casa vai ficar lotada. Aí, do lado de fora, as pessoas vão ficar assim, falando: nossa, o que será que está acontecendo ali? Querendo entrar. E eu oro para que Jesus levante amigos que vão fazer como esses 4 amigos. Olha que coisa. Eles, preste atenção, eles não desistiram diante
dos obstáculos. Sabe, eu vim lá de Maringá para falar para você, não desista das pessoas por causa dos obstáculos. Não desista delas, porque um obstáculo apareceu. Por exemplo, quando eles chegaram lá com aquela maca, eles encontraram um obstáculo, a casa estava lotada, havia uma multidão, eles não conseguiam nem chegar perto da porta. Sabe o que eles podiam ter feito? Já fizemos a nossa parte. A gente, presta atenção, é o que muita gente faz. Olha aqui para mim, por favor. Muita gente faz isso, né? Deus sabe que eu tentei, eu já tentei, eu já fiz a minha parte. Quem sabe eles poderiam ter feito isso. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles tomaram uma atitude inusitada. Eles fizeram algo que talvez eu não faria, talvez você não faria, mas foi o que fez a diferença na vida daquele paralítico. A Bíblia diz que eles, com muita criatividade, quem sabe lá tinha alguém assim, muito criativo, e os demais embarcaram junto com ele, mesmo talvez até falando assim, ele é doido, mas nós vamos acreditar também, porque às vezes é preciso alguém meio doido assim, sabe, para acreditar. E aí é preciso alguém que, mesmo não acreditando tanto quanto aquela pessoa, fala assim, mas eu estou vendo que você está acreditando muito, eu vou junto com você. E foi o que aconteceu. Aqueles 4 amigos, eles deram um jeito. O texto diz que eles, de alguma forma, eles subiram no telhado daquela casa, eles tiraram aquela porção, aquela parte do telhado, bem aonde Jesus estava, e eles disseram assim, vamos descer ele na frente de Jesus, porque daí não tem para onde correr, Jesus vai ter que ver ele. Eles apresentaram aquele homem para Jesus. Sabe, eu creio que Deus quer que você apresente alguém para Ele. Alguém está precisando ser apresentado a Jesus, e Deus vai usar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus vai usar a tua vida, Deus vai usar você. Tem pessoas, jamais o pastor Pablo ele vai ter acesso, pastora Linciane, não tem. Imagina, né? O círculo que nós conseguimos, ele é limitado. Não, Deus vai usar você. Há pessoas que Deus vai usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Creia nisso. Com toda a simplicidade, do seu jeito. Olha lá, eles subiram no telhado da casa, tiraram o telhado e desceram aquele paralítico onde? Bem na frente de Jesus. Eu falei para vocês que o versículo que eu quero destacar, e é aqui que eu vou encerrar, é tremendo, versículo de número 5. Pegue aí comigo. Olha lá, no 4 diz, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, remover parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixar a maca em que estava deitado o paralítico. Glória a Deus por esses amigos. Mas o verso 5, ele ensina algo poderoso para você, para mim, para nós aqui nessa noite, e eu quero que você, de tudo que eu falei aqui, você guarde isso no seu coração, e que você possa colocar isso em prática, a partir de agora, a partir de hoje. Onde Deus levar você, com quem você estiver, onde você estiver, com quem você estiver, eu quero muito que você coloque isso aqui em prática. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, precisamos ser praticantes da palavra. Aquele que só ouve e não pratica, Jesus comparou ele a um nécio, um homem insensato, que está construindo uma casa sobre areia, não permanece. Quando vier a tempestade, quando vier os ventos contrários, essa casa não permanece. Por quê? Porque só ouve e não pratica. Agora o homem sábio é o homem que ouve e pratica. Então pratique essa palavra. Verso de número 5, diz o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, vendo a fé que, está aí? Não sei se não está aqui, né? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé que eles tinham. Sabe, há 30 anos atrás, um pouquinho mais, eu estava terrivelmente perdido. Você me vê aqui agora, né? Pastor, uma bonita igreja lá em Maringá, casado, uma família linda que Jesus me deu, mas você não tem nem noção do que Jesus fez. Como eu estava perdido, um garoto perdido,
15 anos de idade, perdido, já perdido, totalmente perdido. Totalmente perdido, perdido em todos os sentidos. 15 anos de idade apenas. Só que alguém pagou o preço pela minha vida em oração. Lógico que o preço Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Mas teve alguém que lutou em oração. E eu preciso te contar dessa pessoa, porque eu vou contar dela até o dia que eu morrer. É igual quando Jesus fala assim, ó, essa moça aqui que derramou o unguento perfumado, o perfume no meu corpo. Eu quero que essa história seja contada, sempre conte essa história. Jesus disse que isso deveria ser anunciado sempre. Então, essa história que eu vivi, eu sempre vou anunciar ela. Uma mulher vizinha, ela era cristã, evangélica, muito crente. Só que eu persegui essa mulher porque eles eram dessas igrejas que oram alto. Sabe essas igrejas que vão orar e oram em voz alta assim? Glória a Deus, aleluia. Ela pertencia a uma dessas igrejas. E ela era vizinha assim, eu morava na esquina, ela morava na casa do lado. E eles de vez em quando faziam lá um culto na casa deles. A gente ouvia eles cantando os hinos. A gente ouvia eles orando, né? Eles falavam alto. E aquilo incomodava demais. E como eu venho de uma cultura assim, destruída, acreditava, pra você ter uma ideia, éramos de uma família espírita, mas assim, toda bagunçada. Então eu acreditava no pior que você possa imaginar. Eu acreditava no pior que você possa imaginar. E aquilo me incomodava demais. Então o que eu fazia? Eu pegava, nós tínhamos naquele tempo, né, só os fortes entenderão. Naquele tempo tinha um som que chamava 3 em 1. Alguém é dessa época do 3 em 1 aqui? Sabe o que é um 3 em 1? Então ele tinha um toca-disco, tinha um toca-rádio e tinha um toca-fita. Fita, alguém sabe o que é fita aqui? Fita, isso. Então, aí eu pegava aquele 3 em 1, as caixas, eram umas caixas grandes, tipo aquela caixa que está ali assim, ó, era uma caixa grande. Eu colocava na janela virado para a casa dela, e ali eu ligava no último, aquelas músicas mais que eu sabia que aquilo ia atormentar eles. Eu gostava nessa época, gostava muito de Raul Seixas, né? E tinha umas músicas assim que eram endemoniadas, né? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa, eu sou a mosca que chegou para te atormentar. Então assim, eu colocava aquele negócio, virava para o lado da casa dela e soltava. Joia. Queridos, eu mexi com a pessoa errada, né? Por isso que a gente tem que pensar bem. Não mexe com quem está quieto, não. Mexi com a mulher errada. E algumas coisas começaram a acontecer até o dia, resumidamente contando para vocês, estava perdido usando drogas, muito garoto usando drogas, bebida, nós, assim, tão novo, cheguei a ficar numa casa de recuperação nessa idade. Então você sabe o que é isso? Você tem ideia do que é isso? Ir para um centro de recuperação, uma casa de recuperação, novo desse jeito, eu tive que ir, não é? Porque bebíamos diariamente. Eu falo bebíamos que era eu e meu irmão que é 4 anos mais velho que eu. Então perdidos, destruídos, envolvido com gangue, tivemos uma série de problemas lá, sabe, ameaçado de morte. Sim, um irmão teve que ir embora de Maringá, e aquele tormento. E um dia essa mulher entra, ela chega lá na nossa casa, era tarde, um dia de semana à tarde, ela chega com toda a autoridade, e ela fala que na hora que ela chegou, para vocês terem uma ideia, eu já fui virando as costas e saindo, porque eu não queria papo com ela. Você acha que eu queria conversar com a senhora, né? Ainda mais daquela lá? De jeito nenhum. E eu fui virando e falei assim, vou chamar minha mãe. Na hora ela falou, não, eu não vim aqui falar com a sua mãe, eu vim aqui para falar com vocês. Esse vocês, eu e meu irmão. Pera. Aí já falei, ixi, vai contar tudo que a gente anda fazendo, tudo que a gente anda aprontando. E aí aquela mulher com muita autoridade, ela fala assim, ó, Deus me mandou aqui. Foi Deus que me mandou aqui. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho orado por vocês todos os dias, aleluia. Todos os dias. E o Senhor tem me mostrado, eu lembro disso com emoção, porque ela diz assim, o Senhor tem me mostrado uma direita e uma esquerda. Uma direita e uma esquerda, e eu tenho orado por vocês, e Deus me mandou aqui para dizer que Ele ama muito vocês. Olha isso, olha que mensagem. Ele ama muito vocês, e Ele tem um grande propósito para fazer na vida de vocês, e através da vida de vocês. Essa foi a palavra daquela mulher.
Aquilo entrou assim, engoli seco, não é? E ali algo começou a acontecer aqui dentro, porque o novo nascimento acontece dentro, e Deus começou a mover de uma maneira. Poucos dias depois, sabe onde eu estava? Eu estava dentro de uma igreja, eu e meu irmão, fui bêbado para essa igreja, cheguei bêbado, tinha tomado, eu e meu irmão, nós havíamos tomado quase 2 litros de velho barreiro, quase 1,5 litros, pelo menos, de velho barreiro. Cheguei assim nessa igreja, fui liberto. Na hora que eu pisei no hall de entrada da igreja, não precisei nem entrar dentro do templo, na hora que eu pisei no hall de entrada da igreja, fiquei liberto. Na hora que eu sentei no banco, eu só sabia chorar. Eu chorei do começo ao fim. Quando fez o apelo, se alguém queria receber a Jesus Cristo, entregar a sua vida para Cristo, eu fui o primeiro. Eu levantei a mão, vim chorando, nem sei como eu vim parar, era um lugar muito grande, vim andando, eu fui o primeiro a ir para frente. Sabe? Uma mulher se dispôs, pagou o preço. Como ela disse: eu tenho orado por vocês todos os dias. Esse versículo 5 que eu li com você, a Bíblia diz que Jesus perdoou o paralítico, e logo depois o texto vai mostrar que Jesus o cura, Jesus o levanta, Jesus o liberta. Mas antes de Jesus curá-lo, libertá-lo, Jesus perdoou todos os pecados daquele homem. E se você ler o texto, sabe por que Jesus perdoou o pecado daquele homem? Porque Jesus viu a fé. Jesus viu a fé? Diga comigo, daqueles amigos. Jesus viu a fé daqueles amigos. Sabe, Jesus está vendo a fé no coração de cada um aqui. Você que tem orado por alguém, você que tem clamado por alguém, Jesus está vendo a tua fé. Jesus vai fazer a obra na vida dessa pessoa. Jesus vai completar a obra na vida dessa pessoa. Amém? Ele vai. Acredite. Ele fez na minha. Ele tem feito na vida de muitos que estão aqui. Hoje é uma noite de celebração. Hoje vai celebrar aqui o novo nascimento de tanta gente. Gente que pessoas, amigos oraram por elas, pagaram preço em jejum, oração, convidaram, trabalharam, foram criativos, como esses amigos que chegaram ao ponto de subir no telhado e abrir o telhado da casa. Foram criativos. Mas Jesus fez a obra. Mas a minha palavra de incentivo é: nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Uma alma vale mais que o mundo todo. Você sabe o valor que tem uma alma, meu irmão? Nem todo o dinheiro, diz a música, uma canção antiga diz, nem todo o recurso do mundo poderia pagar. Nada, nem ouro, nem prata, o dinheiro do mundo inteiro. Foi necessário que Jesus derramasse do sangue dele naquela cruz. Foi necessário que Jesus morresse a nossa morte para nos dar a vida dele. Foi necessário. Então nós não podemos desistir de ninguém. Nós não podemos abrir mão de ninguém. Os legendários sabem disso. Família, ninguém fica para trás. Ninguém pode ficar para trás. Fique de pé nessa noite. Esse era um recado. Quando o pastor Pablo comentou comigo, falou assim: esteja conosco, traga uma palavra. E esse texto saltou aos meus olhos. Igreja do Senhor, o Senhor está chamando. Talvez, eu tenho dois apelos aqui. O primeiro é porque aqui tem alguém que um amigo batalhou por você, se esforçou, carregou você. Tem alguém que talvez foi arrastado, teve que trazer assim quase que amarrado, mas você veio. Louvado seja Deus pela sua vida.